Quando o booktuber fica de ressaca literária, ele fica se perguntando que conteúdo postar, já que ele não tá conseguindo ler nada. Então hoje eu vim justamente falar sobre esse mal que assombra todos os leitores. E aí, mundo, como vocês estão? No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre a ressaca literária. Eu vou explicar pra vocês o que é, como evitar e como sair dela. Eu vou dar várias dicas aqui e eu espero que pelo menos uma possa te ajudar. Mas como isso tudo é muito subjetivo, pode ser que essas dicas não funcionem pra você. Então eu queria que vocês colocassem aqui nos comentários dicas que vocês usam para curar a ressaca literária, o que vocês fazem quando estão passando por esse período. Mas antes, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito, de curtir o vídeo, de ativar o sininho. E eu peço também que se vocês quiserem comprar algum livro ou qualquer outra coisa na Amazon, que usem o meu link, vai estar aqui na descrição. E também convido vocês a seguirem o Instagram do canal, que é @paraíso_cósmico. Semana passada eu postei um videozinho lá que teve mais visualizações do que todos os vídeos do canal juntos. Fiquei chocada! Se você só conhece o canal, você devia ir lá no Instagram assistir também. Bom, vamos lá. A definição de ressaca literária é quando você não está com ânimo, não consegue engatar em nenhuma nova leitura, você não tem vontade de ler. E eu acho que tem esse nome ressaca, porque às vezes quando você bebe, você acorda no outro dia pensando, meu Deus, eu nunca mais quero ver bebida na minha frente. Daí eu acho que pode ter a ver com isso, né? Quando você tem certa experiência com algum livro, você fica pensando, meu Deus, nunca mais quero ver um livro na minha frente. E você entra de ressaca literária quando você ainda está um pouco preso no livro anterior, tipo por ele ter sido muito pesado, muito longo, ou por ele ter sido muito bom, ou até mesmo muito ruim, ou também pode ter relação com o momento que você tá passando, com a sua rotina. Não tem um motivo específico, sabe? É só quando a pessoa tá com essa dificuldade para ler. E como prevenir a ressaca literária? Como evitar ficar desse jeito? E minha primeira dica para isso é tentar não ler livros parecidos seguidos. Mudar o gênero que você tá lendo, mudar o autor. Por exemplo, ler um de romance de época e depois vai para um de perseguição policial. Não sei, mas quando lê livro parecido um atrás do outro, assim, com o mesmo tema ou com a mesma narrativa, se for de um mesmo autor, você pode ficar meio saturado, comparando as histórias ou até mesmo confundindo. E não vai ser legal, sabe? Às vezes vai parecer que você tá lendo o mesmo livro de um jeito diferente, não vai ser legal. A segunda dica é tente não se cobrar. A leitura é para ser algo prazeroso, então você tem que ler como um hobby, por prazer. Se você tá lendo só pensando em quantidade de livros que você tá lendo e não na experiência de tá lendo, vai se tornar uma coisa meio obrigatória e você não vai mais ter aquele sentimento de prazer ao ler. Que nem quando é leitura obrigatória da escola, sabe? Porque às vezes o livro até é bom, mas por ter sido obrigado a ler, às vezes fica meio chato. Terceira dica é, se você está lendo um livro mais denso, com uma narrativa descritiva ou com umas coisas mais pesadas, um livro denso mesmo, tenta intercalar com outras leituras. Porque às vezes, se você ficar lendo só esse livro mais denso, a leitura vai se tornar um pouco lenta, por causa da narrativa mesmo. Você pode ter essa certa dificuldade de engatar na história, e aí você vai se sentir desanimado, vai achar que você não está lendo nada. Mas às vezes um livro tem que ser lido assim mesmo, com mais calma. Então se você ficar intercalando com outra leitura, você não vai sentir como se você não estivesse lendo nada. E a quarta dica para evitar entrar numa ressaca literária é, se você tá lendo um livro que não tá te agradando, abandona. Assim, se você não tá conseguindo engatar, se a história não tá te prendendo, por que você vai ficar se forçando a ler esse livro? E abandonar não significa que você vai jogar o livro no lixo. Você vai retomar essa leitura quando você estiver mais propenso, estiver no momento que você se conecte mais com a história. Mas por enquanto, se a história não tá te prendendo tanto, você não tem que continuar a ler. Assim, se for um livro que você tem mesmo que ler, que você tem que terminar, também se for um livro que você não tá gostando, mas você quer terminar assim, que aí você pode falar mal com propriedade, aí você termina assim. Mas se é um livro que você não tá tendo vontade de ler, e toda vez que você pega pra ler, você tá se distraindo muito fácil, liberte-se. Agora, dicas para sair da ressaca literária. Se você tá nesse período, vamos tentar fazer algumas coisas pra você sair. A primeira coisa é, se você percebeu que você tá passando por esse período, não se force a ler. Não vai ser legal, não vai ser uma leitura prazerosa se você ficar se forçando a ler. Aproveita esse tempo, aproveita essa ressaquinha para fazer outras coisas, outros hobbies. Vai ver um filme, fazer um bolo, jogar uma bola. Ai, cada coisa que eu falo. Enfim, não sobrecarregue seu cérebro com mais livros. Se ele tá cansadinho, deixa ele dar uma descansada. Então depois você precisa recuperar a sua vontade de ler. Para isso,
Olha seus livrinhos, pega seus livrinhos, aqueles bonitos, aqueles que você tá com vontade de ler, folheia eles, assiste resenha, que isso pode despertar aquele sentimento de querer conhecer a história. Assiste outros vídeos aqui do BookTube, porque às vezes a gente vê alguém falando com tanto gosto sobre um livro que a gente fica com vontade de gostar do livro também, né? De se interessar por um livro daquele jeito. Converse sobre livros com seus amigos, booktubers ou bookstagrammers também, sobre algum livro que eles leram e você tá com vontade, que isso pode te estimular. Participar de leituras coletivas também é bom, porque conversar sobre o livro depois de ler cada pedacinho pode ser um incentivo a continuar lendo a história. Às vezes até comprar um livro novo, sabe aquela felicidade de abrir nosso pacotinho, ver o nosso livrinho novo, dá uma vontade de ler. Aí beleza, sua vontade de ler voltou, mas aí agora você tem que tomar cuidado com o livro que você vai escolher para ler, porque dependendo da leitura pode te deixar ainda com mais ressaca. E aí a primeira coisa que você tem que pensar é no livro que te deixou de ressaca, para você pegar um totalmente diferente dele. Por exemplo, se foi um livro de tema pesado, pega um livro de tema mais leve. Se foi um livro de não ficção, pega um livro de ficção. Às vezes pegar um livro muito grande também é complicado, porque dependendo do ritmo da leitura pode te desanimar se for um ritmo mais demorado, né? Evitar também livros com tema mais forte, mais pesado. Evitar também alguns livros antigos ou com um vocabulário mais difícil, porque se o livro tem umas palavras complexas, umas palavras que a gente não conhece, vai ser difícil a gente engatar na leitura. É mais legal você tentar ler um livro do seu gênero favorito, que aí você vai estar mais apto a gostar da história, do seu autor favorito, que aí você vai gostar da narrativa, já que você já conhece, ou até mesmo reler um livro favorito, né? Mas é claro, isso depende do livro que te deixou de ressaca. Se o livro que te deixou de ressaca foi do seu gênero favorito, aí vai ser melhor você pegar outro gênero. Ler um livro que você já viu a adaptação também pode ser bom, porque aí você não vai ter tanta dificuldade de imaginar os personagens ou as situações, porque você pode simplesmente lembrar do filme, né? Se for bem similar. E também, se você tiver gostado do filme, provavelmente você já vai gostar do livro, vai poder perceber as diferenças e vai ficar mais curioso com a história. Buscar livros mais curtos também, ou de contos, mangás e HQs, pode ser uma boa, porque aí você vai supostamente terminar a história mais rápido e vai ficar com aquele sentimento de, ai, voltei a ler. E eu também pensei de falar que alguns livros cura ressacas, mas eu acho que isso é muito subjetivo, depende muito da experiência da pessoa, do que a pessoa gosta, varia muito de leitor para leitor. Mas pra mim, Tira e Queda é algum livro da Colleen Hoover. Ela normalmente escreve livros de romance, né, mas sempre com aquele mistério, com aquele drama por trás. Isso faz com que eu me interesse muito pela história. E os livros dela são voltados para jovens, então tem essa linguagem mais tranquila de ler, o que faz com que a leitura seja super fluida. E também sempre tem um plot twist que eu fico de queixo caído, então é quase certeza que eu vou gostar dos livros. E esses são os truques que eu uso, né, que eu acho que funcionam pra mim, e eu espero muito que possa ter te ajudado de alguma maneira. Então, gente, o vídeo de hoje fica por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de comentar aqui embaixo a dica de vocês, e até o próximo vídeo!